Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento. Como vocês estão? Antes de começar a aula, eu queria pedir a vocês. Ontem eu mandei um áudio no grupo do WhatsApp conversando com vocês sobre as tarefas, né? Eu tenho dado aulas curtas. A aula da semana passada não foi tão curta, teve meia hora. Mas a partir dessa semana eu volto para as aulas mais curtas. Eu sei que vocês estão muito sobrecarregados. Eu tô dando a matéria aos pouquinhos, vocês estão reparando, eu entendo que vocês estão sobrecarregados. O mundo está passando por um momento muito difícil, uma crise humanitária, de saúde, em breve uma crise econômica, e eu sei que isso nos abala emocionalmente, e eu tô tendo esse cuidado de a matéria estar sendo bem aos pouquinhos e vídeos rápidos. A tarefa, e é isso que eu gostaria de falar com vocês, a tarefa que eu tenho passado semanalmente é uma perguntinha. Quando eu termino a aula, a tarefa é responder uma pergunta. Geralmente responder um conceito, no máximo 2 conceitos, 3 conceitos, coisas muito curtas. Por isso, eu peço a vocês que façam a tarefa. É uma maneira de eu saber, inclusive, que vocês assistiram a aula. Eu tenho acesso às visualizações, né, da aula, e eu tenho visto que o número de visualizações não é o número de alunos também. Então, além de não fazer a tarefa, muitos alunos não estão assistindo a aula, e a aula está sendo bem curta, bem leve. Então, fica aqui o meu pedido a vocês que tenham mais cuidado com filosofia e sociologia, porque eu estou dando conteúdo aqui do Enem, e isso vai ser muito importante para vocês, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento, saudades de vocês, espero que estejam em casa, respeitando a quarentena, todos em segurança e todos em saúde, é o que eu desejo para vocês. Bem, hoje voltamos a falar sobre filosofia antiga. A aula passada falamos sobre as noções fundamentais, aqueles conceitos mais importantes da filosofia nascente, physis, cosmos, logos, causalidade. E hoje a gente começa a falar finalmente sobre os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, que eu falei na aula passada, aquela aula que está seccionada em 3 vídeos, meia hora de aula, uma aula um pouco mais longa. Começamos a falar hoje sobre os filósofos pré-socráticos, também chamados de filósofos da natureza. Nosso primeiro filósofo, conhecido como o primeiro filósofo da humanidade, primeiro filósofo da filosofia ocidental, que vocês com certeza já ouviram falar dele na matemática, é o famoso Tales, Tales de Mileto. Lembram do teorema de Tales? Paulo Nobre já deve ter falado para vocês, ou a Ingrid ou a Nathalie. Então, Tales de Mileto, ele vive mais ou menos entre 600 e 500 anos antes de Cristo. E ele é famoso pela frase, tudo é água. Lembram da expressão arqué, elemento primordial? Tales é o filósofo que diz que o nosso elemento primordial provavelmente é a água. Então, essa frase famosa, tudo é água, tem um sentido, ele está buscando na natureza, o que é o elemento primordial? O que é a arqué? Ele está buscando, esses primeiros filósofos estavam buscando o que possui em comum tudo que existe. Tudo que existe deve ter o mesmo elemento primordial, deve ter o mesmo princípio. Tales chega à conclusão de que tudo que existe possui água, em alguma medida, o elemento principal. Vamos só lembrar que ainda não havia a noção de átomo, né? Menor elemento possível da matéria. É isso a definição de átomo? Mais ou menos, né? Mas essa é a questão. Desculpem. Então, a grande questão é, Tales chega à conclusão de que esse elemento mínimo, primordial, a que todas as coisas possuem em comum, a substância mais primária que existe é a água. Então, eu sou água, tudo que existe é água. Esse elemento primordial, ele é o primeiro a achar um elemento e ele é o primeiro a dizer que é água, e o único também, tá? Então, qual é o elemento de Tales de Mileto? Qual é a grande novidade no pensamento de Tales? É chegar à conclusão, a hipótese, né, de que tudo é água, de que tudo possui água. Então, o elemento primordial para Tales é a água. Ele é considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Desculpem. Ele é da escola jônica, tá? Então ele faz parte da escola jônica, vocês não precisam decorar isso. E interessante também no Tales, que é um matemático, como vocês sabem, a filosofia antiga
ela não é como é hoje em dia a filosofia seccionada, dividida. Isto é filosofia, isto é química, isto é biologia, isto é matemática. Não. Os filósofos, não existiam as matérias como a gente tem hoje em dia, né, na escola e tal. Então, os filósofos eram filósofos, matemáticos, biólogos, geógrafos, historiadores. E o Tales, ele foi o primeiro filósofo, matemático, né, nesse caso, a fazer a previsão de um eclipse somente através de cálculos matemáticos. Isso é um fato interessante sobre ele. Então, o primeiro filósofo, Tales de Mileto, elemento primordial, água, tá? Vamos passar aqui rapidamente por outros filósofos pré-socráticos, por outros filósofos da natureza. Temos aqui o Anaximandro, tá? Anaximandro também faz parte da escola jônica e ele foi discípulo de Tales. O que é discípulo? Ele foi aluno de Tales. E ele chega à conclusão, Tales chegou à conclusão de que o elemento primordial seria a água, né? O Anaximandro, ele chega à conclusão de que o elemento primordial é indeterminado, é o ilimitado, e ele chama, essa palavra em grego é apeiron. Vocês não precisam decorar isso, mas é importante que vocês já tenham escutado. Ele é o primeiro filósofo a fornecer uma explicação mais abstrata da realidade. Então, ao contrário de Tales, que diz que o elemento primordial é a água, Anaximandro vai dizer o elemento primordial, a menor partícula de todas as coisas, é o ilimitado, é o apeiron. Aí a gente tem aí um dos fundamentos da metafísica, né? Que a gente ainda não sabe o que é, mas vocês já devem ter uma intuição, né? Então a gente tem outros filósofos falando sobre outros elementos primordiais. Por exemplo, a gente tem o Anaxímenes, que fala que o elemento primordial, Tales não disse que é a água, Anaximandro não falou que é o ilimitado, Anaxímenes vai dizer é o ar. A menor partícula, o elemento primordial de todas as coisas é o ar. A gente tem o Xenófanes, que fala que é a terra, então tudo possui terra, a menor partícula de tudo que existe é a terra. A gente tem o Anaxágoras, que ele fala, outro fundador da metafísica, que ele fala que a realidade é composta da multiplicidade infinita de elementos. Isso tem o nome de homeomerias. Vocês não precisam saber isso, eu estou falando para vocês terem escutado isso alguma vez na vida. Temos o Empédocles, ele vai um pouco mais além. Ele fala sobre a junção de elementos. Ele vai dizer, ele é dono da famosa doutrina dos 4 elementos: água, terra, ar e fogo. Ele vai dizer que o menor elemento das coisas não é somente a água, não é somente a terra, não é fogo, não é ar, é a famosa teoria dos 4 elementos. Tudo é composto através de uma união de água, terra, fogo e ar, né? É até poético, não? E aí a gente chega no famoso Demócrito. Demócrito, a Fernanda, professora de química, já deve ter falado para vocês. Químico, muito famoso na química, Demócrito. Demócrito era um filósofo pré-socrático também. E ele é o primeiro a falar sobre o átomo. Isso pode cair no Enem, tá? Demócrito é a primeira figura a falar sobre átomo. Não falar sobre, pensar na ideia do átomo. Vocês precisam saber isso, doutrina do atomismo. O que é o atomismo? O atomismo ele diz que a realidade consiste no átomo e no vazio. Os átomos se atraindo e se repelindo e gerando assim os fenômenos naturais e o movimento. Química, né, gente? Ele é o primeiro químico da história. Fernanda pode me corrigir se eu estiver errada. Ele é um filósofo pré-socrático, um filósofo da natureza, que a realidade é composta de átomo e vazio. Átomo e vazio. Reparem, a gente tem os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, ou também chamados filósofos da natureza, tentando explicar a realidade através de elementos da natureza, tentando explicar a realidade através da própria realidade, não mais através da mitologia. Por isso eles são os primeiros filósofos. Eles são os primeiros filósofos porque eles justamente estão olhando o mundo, a realidade, e explicando ela através de elementos dela mesma. Compreendem? Aula que vem a gente vai continuar a falar sobre os primeiros filósofos, mas a gente vai falar sobre 2 filósofos pré-socráticos que são os mais importantes. Esse que eu falei agora para vocês, os mais importantes são Tales e Demócrito, mas aula que vem eu vou falar sobre os 2 mais importantes, com uma vasta teoria, tá? Então, aula que vem nós vamos falar sobre Heráclito e vamos falar sobre Parmênides, beleza?
façam a tarefa. Saudades de vocês, um grande beijo. Contem comigo, tirem dúvidas, mandem mensagem, mandem e-mail, tá bom? Beijo!